Olá! Então, a gente estava vendo como faz a associação em série. Agora eu vou fazer para vocês, detalhadamente, para vocês terem salvo com vocês o passo a passo. E aí, o que eu quero mostrar? A ideia é mais ou menos o seguinte. Vocês viram que a hora que eu fui desenhar aqui, eu mostrei para vocês que, dependendo da tensão que eu tenho, aí eu vou calcular, eu já tenho uma corrente certa, eu vou calcular através da resistência, o R1 vezes a corrente me dá o U1, o R2 vezes a corrente me dá o U2, o R3 vezes a corrente me dá o U3. Quando a gente pega isso, também pensaram no seguinte, e se a gente fingir que só tem uma resistência? Se a gente trocar tudo que tem de resistências por uma tal de resistência equivalente, qual seria o valor dela? Que tipo de conta a gente tem que fazer para isso? Então, eu vou mostrar isso para vocês na câmera documento. Então, eu tenho, por exemplo, o meu resistor R1, o meu resistor R2 e o meu resistor R3. Legal? E aí, vamos colocar que a gente tem um gerador aqui. E que o circuito está sendo como? Sai a tensão por aqui. A gente já sabe que a tensão vai se dividir em 3. Mas e a corrente? A corrente elétrica vai ser a mesma. Não tem nó. Lembram que a gente falou sobre lei dos nós? Então, a gente não tem. Lei dos nós, só para a gente relembrar isso, é quando eu tenho a corrente se dividindo. Encontrou um ponto, a corrente já fala, nossa, agora eu vou para cá e vou para cá também. Nesse caso aqui, por ser resistência em série, eu não tenho isso. Ok. E aí, o que a gente vai pensar, então, aqui? Aqui tem uma tensão. Qual é a lei de Ohm? O que ela me diz, a primeira lei de Ohm? Ela me diz que U é igual a I vezes R, certo? E é daqui que vai sair o meu R equivalente. Por quê? Vamos pensar que era R1 vezes I vai dar 1, certo? R2 vezes I, U2. R3 vezes I, U3. Certo? E como que eu calculo a tensão total? É a somatória das tensões parciais. Tudo certo com isso? Então, como? O total. O total é igual a essa somatória. Ao invés de eu copiar agora o 1, o 2, o 3, eu vou colocar R1 mais I, R2 mais I, R3 mais I, certo? R1 e R2 e R3 I. Sempre que eu posso, eu tento dar alguma dica de matemática junto. Aqui a gente vai lembrar do quê? Tem fator comum. A gente vai e coloca esse fator comum em evidência. Então, o total fica sendo I, que é o fator comum em evidência, R1 mais R2 mais R3, certo? Eu não queria cair numa fórmula assim? Eu caí. Então, a resistência equivalente é igual a quê? É igual a R1 mais R2 mais R3. Certo? Ok. Agora, voltando aqui. Bom, a tensão é a somatória das tensões. A resistência equivalente é a somatória das resistências. E a corrente elétrica? A corrente elétrica é a mesma em cada resistor que eu tiver. Como a corrente elétrica não encontrou nenhum nó, a gente vai colocar o mesmo valor para ela.
Vamos ver se eu entendi, Ale. Então, ele vai me dar um circuito. Nesse circuito, eu vou ter os valores dos resistores. E se eles estiverem em série, eu posso simplesmente somar esses resistores e trocar, certo? Por um só no valor da soma? Sim. Você pega, por exemplo, o que era o nosso R1, R2 e R3 e faz um novo desenho dizendo, é só esse daqui, que é o R1 mais o R2 mais o R3. Eu particularmente gosto bastante de resistência em série. E olha o que é a resistência em série. A resistência em série, lembrando daquelas luzes de Natal? Agora já não mais. Quando eu fui contar isso para os meus últimos alunos dos últimos anos que vem vindo, eles falam assim para mim, não, não apaga tudo. Na minha época de Natal, não era ainda as de LED, eram essas lâmpadas que se uma queimasse, você sabia qual queimou, porque a partir dela não acendia mais nenhuma. Então, isso é uma resistência em série. Se uma deixar de funcionar, todas as demais, depois dela, deixam de funcionar. Mas também era fácil de consertar, porque você ia, trocava a única lâmpada que estava dando o problema e já voltava todo o circuito a funcionar. Porque vocês lembram que circuito é quando sai do meu negativo e tem que chegar no positivo. Se ele não estiver fazendo esse circuito, não vai fazer com que tenha a corrente elétrica, ou melhor, que tenha a tensão, tenha a corrente, ligue as nossas lâmpadas. Tá fácil, Ale. Tô sabendo muito bem a associação em série. Mas em paralelo, associação em paralelo, a gente vai precisar de alguns detalhes. Qual? A tensão vai ser a mesma. Então, vamos à definição disso. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores são submetidos a uma mesma diferença de potencial. O que eu falei que hoje ia acontecer? Eu vou usar o termo tensão algumas vezes e o termo diferença de potencial outras vezes. Então, é o mesmo. Seja aqui, ou seja aqui, a DDP entre eles é a mesma. E a corrente elétrica? A corrente elétrica não, a corrente elétrica vai variar. De que jeito ela varia? Ela varia constante? Ela varia proporcional? Como que é? Lembra que eu falei que quem vai andar de mãos dadas com a gente na eletrodinâmica é U é igual a RI? Então, quanto maior for a resistência, para uma mesma tensão, menor é a minha corrente. Concordam com isso? Vou dar um exemplo. Espera aí que eu vou mudar para caneta. 100 é igual... Agora, eu vou colocar uma resistência. 10, e a gente vai achar o I. E 100, e vou colocar outra resistência, 50, e a gente vai achar o I. No primeiro caso, passo 10 dividindo, o meu I vale 10. No segundo caso, passo 50 dividindo, o meu I vale 2. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica, que explica muito bem o que eu falei para vocês no comecinho da aula. Às vezes, um resistor serve para barrar a corrente. Olha, aqui eu não quero que passe muita corrente elétrica, então eu ponho um resistor mais alto. Então, daqui, o que a gente precisa saber? Estão vendo que aqui tem um nó? Então, nesse nó aqui, a gente já sabe a lei dos nós que a gente estudou na aula passada de elétrica, dizia assim pra gente, todas as vezes que tiver um nó, a corrente se divide. Tá, então a corrente vai se dividir aqui, aqui e aqui. Professora, e se a corrente for igual? Se divide por igual. Se a corrente for uma o dobro da outra, aí vai se dividir pelo contrário. Aqui é o dobro, vai ter metade da corrente, a outra vai ter o dobro. Então, é até que razoável. Só que, por causa disso, a gente vai ter que calcular a resistência equivalente.
A resistência equivalente, no caso de associação paralela, ela não sai tão de graça assim, mas dá para a gente entender bem. O que acontece aqui? Aqui a gente vai ver que o que eu tenho é a somatória das correntes elétricas. Então, eu vou mostrar isso para vocês na câmera documento, que eu acho que fica mais fácil. Aqui eu mostrei em série, agora aqui eu vou mostrar em paralelo. Se eu pensar que eu tenho as resistências em paralelo, da seguinte forma: R1, R2, R3. Eu prefiro explicar sempre com mais do que 2, porque senão, quando só tem 2, ele é um pouco mais simples. E aí, o que eu tenho aqui? Ah, vamos falar que aqui a tensão está no ponto A, está indo para o B, certo? Então, a tensão é a mesma aqui, R1, R2, R3. Se está saindo uma corrente aqui, quanto de corrente vai chegar no ponto B? Vai chegar aí também. Por quê? Sair, aí ela se divide. I1, I2 e I3. Se dividiu em 3 partes, a hora que voltar para esse nozinho aqui, que vocês devem estar vendo, volta como I. Tá bom. Então, agora, o que a gente precisa calcular? Deixa eu só fechar esse circuito. Bom, eu sei que I total é igual I1 mais I2 mais I3. Lembra que em série eu fiz a partir do U, que era a soma? Aqui eu vou fazer a partir do I. Qual que é a lei que a gente não pode esquecer? U é igual a R vezes I. Só que nesse caso aqui, eu vou isolar o I, ao invés de isolar o U. Então, eu vou passar o R dividindo. U sobre R é igual a I, certo? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho R1 sobre... Opa, que eu fiz ao contrário, perdão. O que eu tenho aqui? Eu tenho U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3, certo? Tudo isso vai me dar o quê? Ah, vai me dar a corrente total. Legal, Alessandra, aonde você quer chegar sobre isso? O que eu tenho aqui não é uma relação direta. Eu tenho uma relação que ela é inversamente proporcional. E o que eu sei? Aqui é o U que eu quero e aqui é a resistência equivalente que eu quero, certo? Então, vai ser daqui que eu vou ter a resistência equivalente. Isso daqui vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é igual a 1 sobre resistência equivalente. Eu dividi tudo por U, certo? Tá. Bom, aqui é a explicação matemática do que vocês precisavam. E aqui eu deixei já para vocês essa parte aqui, que é o que a gente vai precisar para a hora que eu voltar no próximo bloco, a gente dar continuidade ao conteúdo.